Voltando para o grande expediente, vamos continuar a pauta da noite. Discussão e votação as proposições avulsas. Tem ninguém aqui não? Vai não. Vou para você. Proposições avulsas em discussão. Vereador Helder Evangelista. Obrigado, senhor presidente. São 3 indicações aqui, né? 2 são extensão da iluminação, que se coloca 2 braços de iluminação entre a rua Ana Cardoso Machado e São José, e o outro lá na José Zaidan com o Morro do Cruzeiro, porque essas 2 entradas ficam muito escuras, só mesmo poder garantir uma melhor segurança, porque justamente só para isso, para poder garantir uma segurança melhor para os moradores. E pedir também aqui que se conserte um interceptor de esgoto, que está margeando ali o São Bartolomeu, no finalzinho do bairro, no bairro Nova Era, rua Dom Silvério, que está causando grande mau cheiro, e espero aí que o SAI tome providência urgente quanto a essa indicação. E conto com a colaboração dos colegas aí para que aprove esse pedido. Muito obrigado. Proposições avulsas em discussão. Raimundo Guimarães. Não tem discussão, não? Wallace Codera. Bom, se tem pessoas que precisam ser respeitadas e valorizadas, e acredito que todos devam ser, são os moradores da zona rural. Essas pessoas têm que ter essa atenção especial porque têm grande dificuldade de locomoção, de transporte. E aproveitando esse período de estiagem que iremos ou estamos enfrentando, quero solicitar do Executivo que olhe com carinho para as nossas estradas rurais e que venha fazer melhorias a estas, principalmente as estradas chamadas secundárias, que são de menor visibilidade e que são facilmente esquecidas. As 2 indicações que eu faço hoje têm o mesmo teor e justificativa, são apenas em localidades diferentes. Eu faço uma indicação para a Estrada do Deserto, próximo ao Paraíso, e faço uma indicação também da Estrada da Comunidade Rural do Poca, próximo ao Guará, em direção a 2 Barras. Eu solicito ao prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que faça o trabalho de patrulhamento e coloque cascalho nessas estradas. E, como já disse, a nossa justificativa são que essas estradas necessitam urgentemente de melhoramento na sua pavimentação, pois elas estão cheias de buraco, dificultando a locomoção dos populares que delas utilizam. Esses pedidos vieram a mim através dos moradores, e eu quero pedir aos meus colegas vereadores que votem a favor dessas 2 indicações, para que nós unidos possamos alcançar os objetivos de melhorar essas estradas e, consequentemente, melhorar o dia a dia das pessoas que fazem uso dela. Vereador, uma parte, por favor. Eu tive conversando com o Marco da Agricultura ontem, e ele falou assim que vai estar com uma série de máquinas agora essa semana, né, em localidade, onde uma vai estar trabalhando nas vias principais e outras fazendo, vamos chamar assim, de galhos, né, entradas.
E eu tenho certeza que a partir dessa semana o patrulhamento na zona rural para o nosso município vai melhorar. Muito obrigado. Vereador, eu fiz essas indicações exatamente agora, exatamente por saber que agora nós temos a máquina, né, e serão iniciadas essas obras nessas estradas. E é bom ter essa notícia, porque a situação realmente está ruim e nós precisamos, como representantes do povo, estar aqui cobrando o executivo. Com a palavra o vereador Sérgio. Boa noite novamente. Eu venho aqui, né, na indicação de número 257, solicitar aos órgãos competentes, né, que faça a limpeza para nós na rua Rua Juquinha de Paula, esquina com a Rua Dona Melitina, número 68. Conforme vocês estão vendo ali, né, é onde se encontra muito lixo, e o pessoal ali me procurou, eles reclamam muito, porque de repente passa o pessoal ali, e tem muito entulho também, né, além do lixo, tem muito entulho, né, então eu queria pedir que pudesse fazer também a capina daquele local. Olha, aquela pessoa que mora naquela casa do lado ali, ó, já estão questionando muito, é rato, está dando muito rato, aranha, taturana. Então eu gostaria, né, de pedir que, se fosse possível, né, fazer a limpeza daquelas ruas ali, né? Vereador, porque... uma parte, um momento, só nessa foto aí. Sim. Essa rua aí é a Chiquito Frontino, né, que sai na casa do Dilon ali. Eu estou vendo a foto ali. Se você puder voltar a foto ali para a gente, por favor. Pode voltar a foto, por favor? Isso, essa rua ali, vereador, se eu não estou enganado, é a Chiquito Frontino, né? Não, é aquela rua que sai de frente, vem de frente na igreja asfaltada ali, segue reto e cruza lá. Então, pelo que o morador me falou, né, a Rua Juquinha de Paula, esquina com a Dona Melitina. Porque a Juquinha de Paula, ela é toda asfaltada. Isso. E falta só aquele pedaço ali, depois que o ônibus da União que passa por ali, desce nesse sentido ao Bar do Tó, para frente ali, que falta esse pedaço. Mas se eu não estou enganado, ali é Chiquito Frontino. Mas, né, faz parte, claro. Faz parte, né, que seja ela, conforme vocês podem estar vendo na foto ali, olha a altura do mato, né? Então a gente faz a solicitação aqui, né, que seja feita essa limpeza lá, né? Porque inclusive esse pessoal lá tem duas criancinhas pequenas, né? Então eles falaram que está tendo muito problema com inseto. Então a gente pede a limpeza dessa rua ali, na esquina número 68. Então fica aí a minha indicação. Obrigado. Queria comunicar aos colegas, o professor Edelmino pediu para se retirar, que estava passando mal. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Totti. Senhor presidente, nobres amigos, eu fiz essas três indicações, a 265, que da rua Israel Pinheiro, aonde eu peço que vocês votem, porque no bairro Santo Antônio quase todas as ruas foram trocadas aquele braço da luminária, aonde essa rua, Antônio Elias, ela tá com aqueles braços antigos ainda, e fica muito escuro. É uma rua que a gente precisa de estar fazendo essa troca lá. Aí a gente manda para o órgão competente que tome essa providência para a gente, né? E sobre a rua José Timóteo, né? José Timóteo da Silva, que é a indicação número 266. Você tem aquela foto lá do entulho para mim, fazendo favor? Lá da creche, essa 266,
fazendo um pedido ao competente que faça essa limpeza, porque esse local do outro lado ali tem a creche, e aonde fica várias pessoas vêm com o seu entulho de longe, como não tem um lugar para estar colocando, eles vai colocando no canto ali, que é um espaço que tem um barranco, não tem um passeio ali feito, e ali creche com criança é muito perigoso, pode dar bicho, tipo escorpião, cobra, rato, né? E com creche ali perto, aí a gente estou fazendo essa indicação para para fazer essa limpeza aí desse local. Agora, a indicação 267. Eu peço para você, gente, esse voto, porque essa coberta é uma importância. É de suma importância que a gente faça essa coberta o mais rápido possível naquela creche, porque as crianças necessitam. Então, eu vou estar trazendo aqui umas outras informações que eu esqueci, e vou procurar trazer uma foto das crianças, se a diretora do colégio me autorizar, para vocês verem as crianças que ficam naquele local, pequena, com muito sol, Brenda. E quando está chovendo, tem que ficar montado dentro de sala de aula, e tendo essa coberta, acaba com esses problemas lá do sol e chuva, vamos colocar assim. Então, eu peço um voto para vocês de apoio nessas indicações. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldão. Senhor presidente, colegas, plenário no segundo expediente com público considerável, isso é positivo. Saudar especialmente a ex-presidente da Casa, Marilane Santana Pinto Coelho, hoje atuando enquanto relações institucionais e que sempre se faz presente. Senhor presidente, inicialmente venho aqui para defender a indicação que a gente solicita que seja feita uma intercessão por parte do prefeito, diretamente à Secretaria de Fazenda, para entendermos, e o termo é esse, entendermos melhor, a política adotada pela Secretaria, a política fazendária, no que se refere a boatos, vou tratar assim até então, que estão correndo pelas ruas, de desenquadramento de contribuintes, MEIs, microempreendedores individuais, do Simples Nacional, o que, se de fato comprovado, acarreta num aumento considerável dos impostos por esses pagos. Atualmente, um MEI, microempreendedor individual, inclusive você que está nos ouvindo, é uma massa considerável de MEIs que Viçosa possui. A título de Brasil, cerca de 90% das carteiras assinadas estão relacionadas ao Simples Nacional, composto em sua massa pelos MEIs e pelos microempresários. E os MEIs pagam até então cerca de R$50 de tributos. Desses 50, 5 vão para o município de origem da sua inscrição. Os demais vão para o governo federal e para o governo de estado. Caso tenha ocorrido esse desenquadramento, esses contribuintes passarão a pagar cerca de R$260 de impostos, além de uma multa, pelo que eu estou entendendo, de R$200 e aí o motivo de justificativa do desenquadramento seria débitos junto ao fisco municipal, melhor dizendo, débitos junto ao governo federal, no que se refere a não pagar uma ou mais mensalidades no valor de R$50. E aí, conversando com o próprio prefeito Ângelo Schecker, se é que o município tem essa função de desenquadrar, questiono eu, desde já, caso o fato se comprove. O ato não questiono, mas a conduta, Fazenda Municipal, na ânsia de cumprir a todas as legislações, tem acabado atropelando a questão dos procedimentos. Tivemos a questão das mesas e cadeiras, que da noite para o dia foram retiradas, e não havendo diálogo num país em que todos os nossos impostos foram objetos de corrupção, a gente querer cobrar ainda mais dos menores dos empresários, os microempreendedores individuais,
significa não estarmos lutando por uma justiça tributária, entendo eu dessa maneira, e fica então o pedido para que tenhamos melhores esclarecimentos. Vou pedir para a projeção de imagens, estive em visita técnica lá no bairro de Silvestre, atenção, Cléo Marim, por favor, e lá tivemos a oportunidade de ver uma situação, acompanhada inclusive do Moisés, que é o diretor de obras da Secretaria de Obras. Aí nós temos um córrego que nasce lá na Violeira, atrás de Exuve, corta a BR, a Avenida Horaida Mendes de Castro, e quando chega a essa travessa lá no bairro de Silvestre, acaba virando uma situação que está comprometendo aos terrenos, comprometendo aos fundos das casas, e que precisamos estudar a viabilidade do manilhamento dessa região. Seria cerca de 90 metros de manilhamento para acabar aí com a insatisfação dos moradores, todos os contribuintes do IPTU. Meu tempo é curto, aí temos um quadro de acessibilidade, não sem antes deixar um abraço para o senhor Chiquinho de Boa, lá em Silvestre, que foi quem nos convidou para essa visita técnica. Meu tempo é curto, fotos marcantes, peço inclusive licença à família, pode passar essa foto. Temos aí um senhor de idade, o senhor Lúcio Cardinale, que, trafegando pelas vias centrais, aqui na Praça Silviano Brandão, acabou tropeçando naquela saliência deixada após a retirada de uma placa e acarretou a ele danos à sua saúde. O fato é passível, inclusive, de processo contra o município. Pelo que a gente tem conhecimento, são processos que a causa ganha. Desculpa, senhor presidente, mais 30 segundos. E aí, nesse sentido, a gente pede na indicação para que seja tirada aquela saliência ali na praça, aqui na região dos estacionamentos, e aí fica a mensagem à nossa líder do prefeito, para que a prefeitura tome dentro dos seus procedimentos a preocupação com os restos de obras, né, porque nessa fase final o pessoal já fez o grosso do serviço e acaba esquecendo o que pode acarretar em prejuízo à vida, à saúde dos nossos munícipes. Tem outra série de... Conclua, por favor, nobre colega, seus 30 segundos já passou. Tem uma série de outras indicações, mas por não ter tempo, me limito a essa, pedindo apoio dos colegas para aprovação em bloco. Com a palavra, Brenda Santonioni. Boa noite novamente. Eu vim aqui requerer da Defesa Civil que verifique a saúde, se assim podemos dizer, daquela pinguela lá do bairro São José, do Laranjal, ao lado da ponte que está sendo construída, como eu falei no primeiro expediente, ainda dentro do prazo, porque eu vi ali, verifiquei as motos passando, indo e voltando. Na minha concepção leiga, eu achei muito perigoso o peso, até para pedestres, ainda mais para uma moto. Então, só para questão de precaução, eu peço que vocês aprovem o requerimento para que a Defesa Civil vá lá, faça um laudo, porque, se possível, se for constatado realmente que ela não aguenta esse tráfego, nós precisamos tomar algumas providências para ainda assim deixar os pedestres livres para usar esse meio de acesso mais rápido. É isso que eu peço aos senhores. Está em votação as proposições avulsas. DJ Rony, desculpa. Perdão. DJ Rony. É porque houve alternância aqui, porque a gente segue aqui, arrisca. Aí, como alguns vereadores se encontravam no plenário, deu esse problema, ok? Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sei que não foi por maldade. Mas, senhor presidente, a indicação número 277, eu peço... Na verdade, eu tive uma conversa muito boa com o Marcos, na secretaria. Eu peço o patrulhamento da rua José Rocha Filho, mas eu quero dar essa notícia para a Nilza, Felipe. Segundo o Luciano, essa rua já está para poder ser calçada com broquete, e que nos próximos 90 dias essa rua tenho certeza que vai já estar calçada.
Muito obrigado, senhor presidente. Ok, senhor vereador. Está em votação as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Antes de passarmos aqui para a discussão e votação dos projetos, eu falei ele hoje com relação ao hospital que está sem médico, mas parece que o caso está mais grave, sabe? Né? Acabei de receber aqui uma mensagem que tem uma senhora com o pai desde cedo no hospital. Esse senhor já é um senhor idoso, cauda do cavalo, e até agora não teve atendimento. Então, o senhor Antônio Elias, que é presidente da Comissão de Saúde, juntamente comigo, que sou relator, e gostaria de convidar também, na verdade, gostaria de convidar todos, o senhor Edenilson José de Oliveira, o senhor Ronildo Antônio Ferreira e o senhor Sérgio Aloysio da Silva, para que possamos nós 5 ir aos 2 hospitais e verificar o que é que está acontecendo. Porque a informação que eu tive mais cedo é que o problema se deu hoje, mas na verdade não foi só hoje. Eu recebi uma outra mensagem que já há mais tempo que vem acontecendo isso com relação ao não atendimento dos médicos. Presidente, eu estive no Hospital São Sebastião sexta, sábado e domingo. Assim, fiquei um bom tempo lá no hospital, levando pessoas para ser atendido e também acompanhando o atendimento. Tive a liberdade de entrar lá na sala de emergência, vi que o atendimento no São Sebastião está ótimo. Isso aí a gente, inclusive eu até encaminhei paciente de lá que chegou com acidentado, um garoto lá do São José do projeto. Falei, leva para o São João Batista, que esse tipo de serviço às vezes vai ser mais rápido do que no São Sebastião. E realmente eles deixaram ir. Então, assim, a gente tem que realmente sentar para ver, porque eu tive esse final de semana no São Sebastião e não tem nem como falar do hospital nesse sentido, porque o atendimento lá estava bom. Ok, e solicitar aqui a Secretaria do Legislativo, a secretária, que marque com os diretores dos hospitais para que possa discutir essas questões dessa falta constante de médicos. Passamos agora para a discussão e votação dos seguintes projetos. Senhor secretário, por favor. Já foi. Discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 21 de 2017, primeira votação, prefeito municipal. Cria a Escola Municipal de Educação Infantil Cônego Antônio Mendes e dá outras providências. Projeto 021/2017 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto 021 aprovado na primeira votação. Projeto de lei número 023 de 2017, primeira votação. Vereador Antônio Elias Cardoso. Altera a redação da lei número 1387 de 2000 e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 023 de 2017 aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 16 de 2017, segunda votação. Vereador Sérgio Aloysio da Silva. Dispõe sobre a alteração da lei número 1469 de 2001, instituindo a forma de parcelamento de lotes denominada desdobro. Projeto de lei 016 em discussão. Vereador Geraldo Luiz. Senhor presidente, volto aqui parafraseando o colega Sábio José, e até aproveitar, hoje o vereador Montanha disse que os adolescentes aqui eram o futuro do Brasil.
E há pouco tempo o colega Sávio falou que eles eram agora do Brasil. E aí eu absorvi isso e tenho tratado assim, interpretado assim. E uma outra fala que o colega repetidas vezes utiliza nessa tribuna é o não compromisso com o erro. E a gente é sempre passíveis a esses erros, assim como para não cometê-los temos que ser cautelosos em nossas discussões, em nossos debates aqui nessa casa, seja no ambiente de plenário ou fora dele. Nesse contexto, aprovamos na semana passada, em primeira votação, o projeto, que inicialmente, como discutido e debatido na Comissão de Justiça e Redação, é legal, é constitucional, mas, ao mesmo tempo, uma vez dada publicidade à discussão através dos veículos de comunicação, fui abordado por alguns técnicos da área de construções, da área jurídica, e não contrapondo ao parecer a nós apresentado e a bela defesa do nosso 17º vereador, Randolfo Martino, que atuou na 17º, é porque temos aqui a vereadora Rosângela ad eterno. Então, ele figura como 17º nesse contexto. Mas, uma ótima explanação, que num primeiro momento me convence, mas por essa cautela, é uma matéria que a gente discute ela embasada principalmente numa normativa, numa súmula, não sei se o termo técnico seria esse, da Corregedoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que passa a ter seu efeito legal de Minas Gerais. O Sul também já adotou, então, pelos estudos, o Sul também adotou, que passa a ter o seu efeito legal mediante ao processo que aqui estamos fazendo, a aprovação de uma lei municipal que discrimina o ato do desdobro, que, num primeiro momento, analiso como sendo uma política pública que busca pelo social, mas, de acordo com a leva de técnicos que me procurou, recairiam em outras taxas a título de órgãos que expedem liberações, como o próprio Plan, como os cartórios. E entendo eu que no momento que vivemos, em que ficou ainda mais claro que todas essas contribuições que nós, enquanto cidadãos, provemos ao poder público, muitas das vezes são objetos de corrupção. Não estou remetendo esse projeto à corrupção, mas estou dizendo que há uma insatisfação muito grande da população com toda e qualquer, entre aspas, manobra política que acarrete em mais custo aos contribuintes, e partindo desse princípio, da gente ter uma segurança de não estarmos aqui implementando mais uma possibilidade de arrecadação municipal, na contrapartida, mais uma obrigatoriedade de desembolso por parte dos cidadãos. Gostaria da sensibilidade dos colegas para que sobrestássemos a matéria, pudéssemos estudá-la com mais profundidade, com mais cautela. Acho que posso expor aqui, colega Sérgio, momentos antes de vir fazer o uso dessa tribuna para a defesa, coloquei ao colega a situação e ele, mesmo defendendo a matéria, já me concedeu, no melhor sentido do termo, por parte dele, que sobrestemos neste momento e tenhamos ela de volta para a discussão o quanto antes, mas com uma clareza dessa consequências que se acarretarão a partir da aprovação nessa noite. Estamos na segunda votação. Caso aprovemos, é lei a ser cumprida pelos ritos da casa, e eu acho que podemos dar ainda mais um tempo para apurarmos a essa matéria enquanto um projeto de lei. Ratifico, senhor presidente, peço aos colegas sensibilidade e faço oficialmente o pedido
de sobrestamento do projeto em discussão no momento. Deixa eu falar. Com a palavra, o vereador Helder. Senhor vereador, eu pensei que eu não sou autor do projeto, né, mas eu não entendi o porquê o sobrestamento, até voto a favor, não tem problema, não vejo problema não, mas foi muito bem explicado aqui pelo doutor Randolfo o motivo da inclusão da nomenclatura, né? Ficou muito bem claro aqui com relação a esse projeto. Eu peço desculpas se não fui claro, né, ao destacar o motivo do pedido, que chegou até mim pessoas da área de construção, da qual não faço parte, da área de comercialização de imóveis, que com a medida haverá um aumento significativo dos valores pagos aos órgãos que expedem as liberações. Esse seria o motivo, visto que estamos, né, no momento de crise, a insatisfação é geral, acredito que também do senhor, em relação aos tributos que a gente paga, e, de repente, não é o momento da gente implementar novas taxas, novas tarifas junto aos nossos munícipes. Se meu grau de clareza só consegue chegar a esse ponto, caso ainda não tenha sido, eu peço a algum colega que entendeu minha fala, contribua, né, nessa minha intenção. Ok, senhor vereador. Eu só gostaria de saber do... eu gostaria de saber do jurídico. Você pode informar se existe algum aumento de tarifa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é simplesmente poder regularização nos cartórios. Essa que é a minha dúvida. Eu acho que também eu não consegui me fazer claro. Então, só a maior clareza que eu posso me explicar é essa aí, porque não existe tributos em cima disso. Com a palavra, o vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Vereador Helder, eu também recebi algumas dúvidas e questionamentos sobre o projeto, no mesmo sentido que o vereador Geraldo Luiz. Só que eu vou ser, então, um pouco mais claro que ele. E aí, antes de colocar o que foi dito, é importante deixar aqui claro que a gente não duvida em momento nenhum da boa intenção do vereador Sérgio. A questão que está sendo colocada aqui não é essa, viu, Sérgio? Agora, o que foi me dito é que essa medida, ela pode beneficiar os usufrutários, mas que beneficiaria muito mais os cartórios, e que teriam outras medidas legais que o cidadão não teria que ter tanto gasto com cartório. Então, foi isso que foi me dito. Não foi isso que foi colocado aqui na semana passada pela assessoria jurídica. O vereador Geraldão, quando ele pede o sobrestamento, eu acredito que é justamente para tirar essa dúvida. Estando a opinião da assessoria jurídica dessa casa correta, a gente volta com o projeto, aprova ele, dá os méritos todos para o vereador que propôs, mas, na dúvida, eu particularmente prefiro não arriscar. Por isso que vou votar a favor do sobrestamento do vereador. Vereador Sérgio Consultor. Esse projeto, né, é uma forma que a gente elaborou de estar, né, facilitando. O Sávio citou, favorecendo, digamos, os cartórios. É o seguinte, eu até conversei com o companheiro Geraldão aqui, agora há pouco, a dificuldade que as pessoas têm para poder registrar o seu terreno. Por exemplo, na zona rural, você tem 50 mil metros quadrados, um exemplo, vou dar só um exemplo, de terras. Aí você divide ele em 10 chácaras, não, em 5 chácaras, aí vai dar 10 mil metros quadrados cada uma. Você pega a sua escritura, mas se tiver menos de 1.000 metros quadrados, você não consegue. Então, é até uma outra forma, que eu falei com o Geraldão aqui, que a gente tem que também, talvez, incluir nesse projeto também, para que seja regularizado. Essa regularização ela é importante para a prefeitura, e tanto para quem tem o imóvel também. Porque quem tem o imóvel, eu falo que sempre tem imóvel, a gente quer regularizar, e talvez você não tenha condições
de regularizar, talvez por conta do devidos pequenos detalhes, entendeu? Por exemplo, na zona rural, por exemplo, esse chacreamento que faz. Sim, o Sávio falou uma coisa, os cartórios, por exemplo, eles deixam de ganhar, o cartório de registro deixa de ganhar e a prefeitura deixa de ganhar. Porque se você não faz escritura, a prefeitura não recebe ITBI, o cartório lá não faz e o outro não registra, entendeu? E você também fica, quem compra, né? Fica só naquele contrato, entendeu? Só uma parte, seu vereador. Sim. O vereador Sávio, vereador Geraldão, eu acho que mais que nunca a casa é aberta, essa casa, né, como poderia só esclarecer esse questionamento, não de forma clara para nós, pode ser dessa forma? Da forma, o questionamento foi feito pelo senhor. Vou intervir. Vou convidar o jurídico da casa, o doutor Randolfo. Não, sim, não, vereador, sabe, é só as perguntas que foram feitas e talvez o jurídico venha. O que o senhor acha, senhor vereador? Vamos para a votação do sobrestamento, então, já que estão querendo sobrestamento? Senhor presidente, pelo que Geraldão falou, o Sérgio aceitou. Pois vamos para isso, Geraldo. Sobrestamento em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Beleza, sobrestamento aprovado. Senhor presidente, queria pedir licença para me retirar, por favor. Pois não. O vereador Sávio José está pedindo licença para retirar da plenária. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pois não, vereador. Boa noite, senhor. Requerimento. Convidado. Requerimento 020-2017, feito para a senhora Brenda Santonioni. Convida o senhor Rubem Afonso, coordenador da entidade filantrópica Séries Esportivos, falar sobre o projeto de desenvolvimento pela entidade. Convido o senhor Rubem para participar da mesa diretora. Senhora vereadora, com a palavra. Boa noite novamente a vocês que estão em casa nos vendo. É uma honra poder receber o cidadão viçosense Rubem Afonso, que coordena a entidade filantrópica Séries Esportivos. E só para lembrar um pouco, quando eu cheguei aqui nessa cidade em 1996, estava em plena atuação a Fazenda Lustosa, onde eu conheci esse cidadão recolhendo pessoas que estavam caídas nas ruas. Eles recebiam banho, comida, lar, higiene pessoal, um pouco de dignidade. Eu sei que no assunto não é essa parte de resgate do indivíduo e da sua condição física, no lado social, mas é impossível desassociar. Ele mudou o foco da atuação, deve continuar fazendo isso, particularmente mesmo, mas mudou o foco e partiu para o esporte, que não deixa também de ser um resgate, de dar dignidade, de dar outras orientações. E o que me chamou a atenção recentemente, eu convidei vocês aqui, foi a corrida rústica de Santa Rita, e que onde eu pude ver a terceira idade de outras cidades participando, e daqui também, e uma mobilização, e tudo feito por ele. Então eu fiz esse convite a despeito da nossa amizade de mais de 20 anos, mas que eu gostaria que ultimamente o vereador Wallace Calderano, o vereador Antônio Elias, o vereador meu vizinho DJ Rony, vem muito cobrar aqui da nossa prefeitura, da nossa administração, também vieram elogiar outras vezes, mas vieram cobrar uma atuação mais efetiva no esporte. Então eu convidei ele, só para resumir, quem sabe ele tem uma fórmulazinha mágica para nos ensinar também, apesar que vocês são ao concurso nas manifestações esportivas, mas nos ensinar uma outra via, ou com a sua experiência a gente acaba aprendendo. Então é isso, agradeço muito a presença do senhor aqui hoje.
Com a palavra o convidado, Rubem. Gostaria de agradecer a Brenda pelo convite. Senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu sou viçosense, nascido aqui, 53 anos. A minha vinda aqui hoje é com muita satisfação, porque eu nunca tinha adentrado a Câmara neste local. Eu já venho indo para os Estados Unidos e voltando já há 30 anos. Então, a minha experiência com esporte, com social, a maior parte dela vem do que eu vi fora do Brasil. No Brasil, eu tive a oportunidade de colocar em prática algumas coisas que eu vi e que eu acredito. Alguns de vocês já me conhecem ao longo dos anos. Mais distante? Mais perto? Alguns de vocês já me conhecem já ao longo dos anos. E o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: existe uma possibilidade de fazermos de Viçosa uma cidade bem atrativa para o esporte, e principalmente para atividades de atletismo. Então, a minha vinda aqui hoje era para falar sobre esse projeto do SERES que nós estamos fazendo, que é tornando o esporte de corrida de rua mais popular nos nossos bairros. Então, eu pensei assim, vamos criar um circuito de corrida de rua em Viçosa e levar para os bairros essa possibilidade, um tênis no pé e um cronômetro para marcar a distância e a polícia na frente para dar segurança, uma ambulância, quer dizer, o custo muito barato. E nós fizemos esse teste de fazer uma corrida de rua recente. E aconteceu tudo, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Então, nós gostaríamos digo eu do SERES lá, de compartilhar com vocês dessa possibilidade de movimentar Viçosa um pouco com o esporte. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, eu participei de mais de 300 corridas fora do Brasil. Então, eu acho que isso já me dá uma ideia do que fazer aqui, de como fazer. E o recurso, na verdade, a gente sabe que a prefeitura, às vezes, tem dificuldade com recurso, mas esse tipo de projeto que eu tenho não demanda recurso da prefeitura, demanda boa vontade. Então, eu acho que essa boa vontade existe, acho que a boa vontade da Câmara, com certeza, existe. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui era o seguinte: a cada 2 meses, nós iríamos fazer uma corrida aqui em Viçosa, em um bairro, por exemplo, Fundão, Cachoeirinha, Silvestre, Nova Viçosa. Pode ser até outros bairros também aqui, mas tornar possível para que essas pessoas possam praticar esporte. Agora, não só no dia da corrida, proporcionar treinos. Inclusive, como a maioria dos meninos que eu trabalho com eles são, assim, vou dizer, não tem muitos recursos, 90% deles. Então, eu acho que essa oportunidade é ímpar de Viçosa, com o apoio de vocês, implantar uma série de atividades esportivas na cidade de forma definitiva. Por exemplo, fizemos a primeira corrida e ela foi beneficente e o recurso foi revertido para o SERES. A gente pode fazer uma próxima para a PAI, a gente pode fazer uma próxima para uma outra instituição filantrópica e para uma outra, e sem custo nenhum para a cidade, porque a iniciativa privada tem interesse nessa área. Existem empresários em Viçosa hoje que apoiam essa atividade, inclusive eles praticam esse esporte. Então, a minha ideia era pedir o apoio de vocês para que, quando a gente encaminhar a solicitação para a prefeitura, com relação às datas, para que a gente possa conseguir um trâmite mais tranquilo, normal, que não seja uma coisa absurda sonhar, por exemplo, com uma meia maratona de Viçosa. Imagina Viçosa, num sábado, com os hotéis, uma corrida começando às 7 horas da manhã, 1.000 pessoas nas ruas de Viçosa, já se aglomerando para participar de um evento esportivo em Viçosa, os hotéis cheios, sabe, os restaurantes todos repletos, muitos atletas na cidade bonita. Eu vi isso por todos os lugares que eu andei. E não é difícil fazer isso. Acho que um pouco não é só de boa vontade, mas um pouco da voz de vocês. Eu, por exemplo, eu corro quase todos os dias. E o vereador ali é um companheiro meu, sempre encontro com ele, ou indo, ouvindo das caminhadas dele. Então, me dá muita alegria ver que
Vocês praticam esporte, você, por exemplo, já jogou muita bola na minha casa, não já? Então eu acho que é o seguinte, resumindo, eu queria pedir o apoio de vocês para que a gente possa fazer esse circuito em Viçosa, que a gente possa trazer corrida de rua para Viçosa, que a gente possa trazer esses eventos que possam beneficiar entidades filantrópicas de Viçosa. Vamos correr pelo Alzheimer, vamos correr para o Parkinson, vamos correr pelas mães, vamos correr no Dia dos Pais, vamos correr no Natal, vamos correr no Ano Novo, vamos usar as vias públicas, vamos devolver essas vias públicas para a cidade. O CETA, por exemplo, não sei o nome do Conselho de Trânsito, ele colocando um agente de trânsito para dar segurança aos atletas e ambulância para participar, o resto fica fácil fazer. Então eu queria apostar nisso com vocês, pedir o apoio de vocês no sentido de nos ajudar para que a gente possa conseguir o esporte, tornar o esporte de rua, sabe, de corrida de rua, bem popular em Viçosa. Que Viçosa possa ser uma referência para as cidades daí da região e que a gente possa vir a ter, vamos dizer assim, uma maior competitividade, porque não é só caridade, não é só levar o esporte para eles, e a competitividade. Por exemplo, Viçosa hoje, não sei se vocês sabem, das 11 categorias que nós disputamos na nossa corrida, 4 delas foram vencidas por alunos do SERES. Um menino de 10 anos de idade, ele completou 5 quilômetros abaixo de 21 minutos. Ou seja, tem uma ideia, o João da Mota, com 80 anos, completou com 32 minutos. Você imagina, nós temos grandes exemplos em Viçosa de atletas reduzindo, Zé Ferino, tantas pessoas que honraram Viçosa de forma digna, ainda até hoje, são exemplos para a gente. Então, eu acho que a oportunidade é muito grande, porque não tem ninguém contra. Eu não consigo entender, ver quem vai ser contra a prática de esporte barata, simples. Então, é só isso que eu queria falar com vocês, agradecer. A instituição funciona atualmente no Vale do Sol, mas nós temos uma sede própria em Nova Viçosa, que nós vamos reformar, e vamos estar trabalhando em Nova Viçosa, promovendo o esporte e o atletismo. Então, é só isso mesmo, se tiver alguma dúvida. Gostaria já de passar para a Comissão de Turismo, Esporte e Juventude, que é o Ronildo Antônio Ferreira, para se faça uma discussão com o jurídico da maneira legal, dentro da legalidade, que essa casa pode contribuir com isso. A Brenda é relator dele, pega a comissão e discuta isso com o jurídico, ver de que forma que se possa começar esse trabalho dentro da legalidade. Vereador Montanha, quer usar a fala. Boa noite, parabenizar aí a Brenda pelo convite desse ilustre amigo que eu tenho maior respeito, não só aí da famosa pelada, mas pelo que você vem fazendo. Já de imediato, eu vejo aí nos seus olhos essa vontade de fazer mais para o Viçosa. E deixo, presidente, sendo eu o presidente da Comissão de Trânsito, total apoio também, junto aí ao trânsito, do que for preciso, eu deixo aí, com certeza, junto, claro, ao Departamento de Trânsito, com hoje, dentro do Mutran, né? O Lídice hoje, que está Diretran, né? Isso, na Diretran, e também deixo esse apoio. E dizer, sim, claro, só uma ideia, que poderia ser, claro, feito nos bairros, mas pelo fato de ter, no caso, o vereador Totti, cada um morador de cada bairro aqui dos vereadores nossos, presidente Mequilo, Helder, dizer que seria interessante fazer nas datas de festa nos bairros. Eu acho que seria até interessante, né, Helder? Eu deixo aí só uma ideia e parabenizá-lo mais uma vez e agradecer por estar aqui nessa casa. Vereador Ronildo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a vereadora Brenda, agradecer, Rubem, pela presença e dizer que nós, eu, Totti, Twin, a gente é muito ligado a futebol, né, Twin? E acho que é uma nova atividade, a questão da corrida. Quero parabenizar. Muito obrigado por estar com a gente. Vereador presidente, pode... O vereador Geraldão pediu a palavra primeiro.
toda licença, pode colega. Ficar à vontade, vereador. Parabenizar a Brenda, ao nosso convidado, e dizer que, embora ele seja um defensor do atletismo, sinto, Brenda, que você trouxe até nós um boxeador. Com poucos minutos de fala, eu sentado aqui nesse plenário, levo quase que um murro na cara de ver a iniciativa da sociedade civil nos servindo enquanto exemplo, enquanto poder público, tendo nós todos os requisitos que o senhor nos pede e até hoje não conseguimos sair da inércia na promoção desse tipo de atividade. Foi muito bem-vindo as citações dos desportistas do atletismo viçosense, que nos faz levar a uma reflexão. Como que o esporte é visto aqui, não enquanto política pública. Tivemos momentos de ascensão, provas de fundo e meio fundo no Departamento de Educação Física do FV, que hoje em dia não realiza, e tive a oportunidade de estar à frente da pasta do esporte, e para que a gente tivesse a parceria desse know-how que o senhor coloca, do cronômetro, né, de equipe de avaliação de prova, me esqueci o termo técnico, nos eram cobrados, por parte da Universidade Federal, exorbitâncias de orçamento, o que fez com que Viçosa hoje não tivesse nem mesmo a corrida da padroeira, já tão tradicional. Até eu, que sempre fui acima do peso, enquanto menino, corria no dia de Santa Rita. Isso não acontece mais. A sua proposição, destacando o meu apoio, eu acho que ela é legítima, é bem-vinda e vem na conotação da promoção da saúde, da qualidade de vida, da ocupação do espaço público e de outras questões que transcendem o que os olhos humanos veem, a integração social, um domingo diferenciado numa comunidade, quebrando a rotina. E aí ficam os obstáculos internos corporis, ou vou usar um termo, que é dentro do poder público. O vereador Montanha vai e salienta que, enquanto trânsito, vai sensibilizar ao Diretran. Falei há pouco a questão das subvenções do esporte e da cultura. O gabinete tem as intenções, mas o pessoal que mexe diretamente com as finanças, infelizmente, de um olhar pouco ampliado, na hora que tem que fazer o corte, é justamente nessas políticas públicas do esporte. E aí, o trânsito vai enfrentar, colega Montanha, não é a aprovação do diretor maior para liberar os homens, mas é que a comissão de avaliação do recurso da prefeitura permita a concessão de hora extras a esses servidores, desentendendo a dimensão da iniciativa. Finalizando, senhor presidente, parabenizá-lo por, mesmo sendo uma casa legislativa, sem ter a premissa executiva, o senhor já pede para que sejam consultadas as questões legais para que a Câmara ande junto, melhor dizendo, corra junto a esse projeto que só vem para proporcionar a qualidade de vida e a integração da nossa comunidade. Parabéns, Brenda, parabéns ao convidado. Meu gabinete está à disposição, também faço parte da Comissão de Esportes aqui e vamos lutar por isso. Com a palavra, o vereador Antônio Elias. Parabenizar a vereadora Brenda. Parabéns, Rubio, pelo trabalho que você vem fazendo. Eu também te conheço, seriedade do seu trabalho. Como Brenda falou aqui na questão da Fazenda Lustosa, Casa de Recuperação. Dizer que nós, em São José do Triunfo, nós já tivemos corrida de rua lá também. Paramos por questão de patrocínio, dentro da própria comunidade. A última foi até o Zeferino que organizou, junto com o Isidório, da Polícia Civil, Marcelo, que hoje não está em Viçosa, está em Juiz de Fora, com apoio da Polícia Civil. E lá nós temos talentos, não só no futebol, mas nós temos bons garotos que no atletismo também vai dar futuro. E a nossa entidade lá, o Instituto Tecendo Sonho, tem um estatuto onde rege que pode apoiar e também
coordenar todos os projetos olímpicos, todos os esportes olímpicos. Dentro do Estatuto tem esse artigo. Então, o que você puder contar com a gente aí, a gente vai estar de portas abertas para estar ajudando você nessa caminhada aí. Com a palavra o vereador Totti. Bem, parabenizar a Brenda, né? E o nosso amigo aí, Humberto Afonso. Falar o seguinte, que o Santo Antônio hoje, Humberto, um dos maiores bairros de Viçosa, já teve um grande corredor, o João Batista da Costa, que já faleceu há um tempo, o famoso Batata, não sei se você conheceu, e que trouxe para o Cantinho do Céu, Santo Antônio, várias corridas, né? Onde ele promovia, assim, umas 3 corridas por ano, ou até mais. E a última que a gente teve lá foi para o nosso amigo Cleves, né? Um esportista, um líder lá no esporte, se eu não falho a memória, foi uns 10 anos atrás. E eu sonho, sim, na nossa comunidade, onde a gente faça essa corrida, de vez em quando eu brinco com os meninos, vamos fazer uma corrida dentro do bairro, por ser um bairro grande, ter uma avenida, né, a Joaquim Lopes Faria, bem extensa. Então, eu sonho com uma corrida desse tipo, e no dia, igual o Geraldão falou aí, né, da padroeira, tem hoje, essa semana está sendo a semana lá da nossa comunidade de Santo Antônio, né, Sérgio? Por que não, né, fazer nessas datas comemorativas? E hoje, vamos colocar assim, o homem mais veloz que tem em Viçosa, ele está na nossa comunidade, que é o Rodrigo, né, Sérgio? Nessas corridas rústicas que acontecem aí, ele anda em torno aí de Viçosa, em região, e para fora ganhando prêmio, chegando sempre em primeiro lugar. Então, pode sim contar com a gente, essa casa aqui vai estar à disposição sua, do que a gente puder ajudar, com certeza. Vereador Wallace. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores e a senhora, um tópico que eu discuto muito aqui. Eu, há 23 anos, trabalho na área de educação física em Viçosa. Não só no futebol de campo, mas principalmente no esporte especializado e o esporte de quadra, onde são as modalidades de futsal, handebol, vôlei e basquete. Viçosa tem um potencial esportivo que talvez vocês não imaginem. Todo ano caem atletas do Brasil inteiro dentro da faculdade. Nós já tivemos aqui campeões de montanhismo, vários campeões que nós nem ficamos sabendo por estar dentro da universidade e não ter um trabalho desenvolvido pelo poder público. E nós temos a LUV, que é a Liga Universitária Viçosense, que representa muito bem a cidade em vários eventos, que eles têm esse treinamento semanal, essa dedicação por parte deles. Nós temos também 3 faculdades de educação física que nos permitem ter uma mão de obra barata e extremamente qualificada. O que se paga hoje em Viçosa, uma arbitragem de um jogo de futsal, de handebol, vôlei, ou um evento de corrida rústica, onde eles geralmente são estagiários e não cobram nada, a gente não consegue em outras cidades. E com um detalhe, os professores de educação física das escolas em geral têm uma boa vontade para participar de eventos. E aí você vem aqui, dá o seu exemplo, mostra que você faz, e é exatamente essa a minha preocupação e a minha cobrança. Porque nós estamos nessa inércia, porque está faltando simplesmente boa vontade. Está faltando alguém do executivo olhar para o esporte e pôr a mão na massa. Isso é que eu vejo, é dessa forma que eu vejo. Porque o esporte, os eventos esportivos, atividades esportivas, elas são de baixos custos, né? E o esporte, ele traz mais do que apenas o esporte. O esporte é educação, o esporte é saúde, o esporte transmite segurança, o esporte é socialização. Então eu queria deixar essa mensagem, parabenizar a vereadora Brenda por trazê-lo como convidado, e a você não só parabenizá-lo, mas agradecê-lo pelo trabalho que você faz e que não deveria ser só seu, deveria ser também do poder público. Mais algum vereador? Sérgio?
quero, né, primeiramente, parabenizar a Brenda, né, por ter feito o convite para ele, né, parabenizar ele, né, pelo trabalho, né, e pelo incentivo, né, e dizer, né, que pode contar, né, com o apoio da gente também, porque, como o Alisson falou, né, muito bom, muito bem, e é muito importante o esporte é saúde, né, incentivo para os jovens, né, para as crianças. Então, que com essa, né, iniciativa, onde vários jovens, crianças, né, entram nessa linha, né, então isso é muito importante para a nossa sociedade, né. Então, acho que falou de esporte, né, saúde, então está em primeiro lugar, então a gente tem que abraçar essa causa, né. Então, parabéns novamente pelo trabalho, iniciativa, e pode contar com essa casa também. Obrigado. Vereadora Brenda. Eu só gostaria de, com a permissão do vereador DJ Rony, da comissão que que o presidente incumbiu a gente de organizar, só gostaria de pedir à casa oficialmente e convidar essas 3 instituições de ensino da cidade que tem o curso de educação física, mais o departamento de esportes da prefeitura, mais a secretaria de educação, e depois nós vamos convidar nominalmente cada vereador, mais o senhor Hubley, e vamos estender o convite à comunidade, mas essas pessoas ensinem oficialmente, e vamos começar a traçar. E também a presidentes de bairro, começar a traçar esse calendário, já para o 2º semestre, ou pelo menos para o 1º semestre do ano que vem. Mais algum vereador para a manifestação? Ô Brenda, gostaria de parabenizá-la aí pelo convite, né, ao Ruble, né? Nome difícil seu, né? Diferente. E eu não estava aqui, mas eu já sei, conheço trabalhos, e parabenizar aos trabalhos que você desenvolve aí perante a entidade aí. E é isso mesmo, as dificuldades, existem muitas dificuldades hoje com várias coisas no nosso país, né? Infelizmente, muitas coisas são deixadas aí de ter o apoio que merece. Mas aí, com fé em Deus, aí, isso vai conseguir, com sua garra, com sua força, sua determinação. Você já é um vitorioso, né? E, com certeza, você vai conseguir o apoio de que necessita. Gostaria de agradecer e as suas considerações finais, por favor. Eu queria realmente agradecer a vocês, porque o convite, quando me foi feito para vir aqui, eu percebi a profundidade, e tenho ouvido o programa da Câmara pelo rádio, e sei que vocês estão dedicados em muitas linhas de frente na cidade. Mas o esporte, realmente, depois da fala do Geraldão ali, eu não tenho nem como acrescentar mais o que isso pode beneficiar a nossa cidade. Então, era só agradecer e torcer para que a gente possa conseguir esse calendário e que ano que vem possa ser um ano próspero no esporte em Viçosa. Muito obrigado. Robre, nós que agradecemos. Se quiser permanecer na mesa ou se retirar, fica à vontade. Sobre o quê? Ok, gostaria de convidar aqui para a reunião amanhã. É porque está UMAN amanhã, então me enrolei aqui, sabe, Brenda? Então, a reunião da UMAN aqui na Casa Legislativa, às 19h30, ok? Quem puder comparecer, vai pela primeira vez, essa reunião se dará aqui na nossa casa. Eu poderia passar para explicação pessoal, mas eu vou usar da minha prerrogativa como presidente e já vou me justificar. Porque eu fiz um comentário com relação aos hospitais. Gostaria até de pedir desculpas aqui ao Hospital São Sebastião, porque, na verdade, estão trabalhando no sufoco pela falta de atendimento médico no Hospital São João Batista. Então, só reiterando aqui o meu pedido, perante a comissão, a Secretaria irá marcar uma reunião com o provedor do Hospital São João Batista, junto com o secretário de Saúde,
para discutirmos essas questões da falta de médico no Hospital São João Batista e que está sufocando o Hospital São Sebastião. Por isso que está tendo esse acúmulo de pessoas aqui no hospital, né? Já existe um atendimento aqui para a nossa população e esses hospitais atendem a micro-região, que infelizmente alguns não colaboram com os hospitais. Volto a dizer isso. E que deveriam sim manifestar o apoio financeiro para essas instituições. Senhores vereadores, passamos agora para explicação pessoal. Algum vereador para explicação pessoal? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos. Boa noite.